Olá pessoal, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um tempo de conversa, de live, de bate-papo aqui no NBP. Estamos aproveitando esses dias de quarentena, usando os recursos que temos para falarmos sobre assuntos ligados à psicanálise de uma forma sempre mais simples, se a gente pode dizer assim, né? Aquilo que eu costumo dizer que é a psicanálise para o dia a dia, né? As pessoas costumam dizer que a psicanálise é muito complexa, é difícil de entender, e eu sinceramente, eu acredito na importância de trabalharmos para que isso seja desconstruído, né? Que a psicanálise seja mais acessível a todos nós. Watson, você está dizendo que você perdeu do Conto de Fadas, mas ela fica gravada aqui, viu, Watson? Se você for lá no histórico, você vai ver lá ao vivo, você clica e você consegue assistir. Ela fica gravada por 24 horas. Se não, ainda hoje vai estar lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Lembrando que ainda hoje nós teremos mais uma live, além dessa, agora com o Flávio Tomboli, falando sobre a cura através da fala. Nós teremos às 15 horas também um encontro da Alessandra Duda Gonzalez com a Letícia Gagliano, falando sobre é possível ter o controle de tudo? Um tema importante, interessantíssimo. Então divulgue aí para os seus colegas, os seus amigos, os seus seguidores. Hoje, véspera de feriado e amanhã feriado, nós estaremos com algumas programações, se a gente pode dizer assim, né? Aqui e também no nosso Facebook. Muito bem, o Flávio já entrou, já apareceu aqui para mim, deixa eu enviar o convite. Falaremos então sobre a cura através da fala. Aproveite para chamar aí os seus amigos. Olha o Flávio aí, já chegou. E aí, Aurélio? Tudo bem, Flávio? Tudo bem? Amigo, como está? Estou bem, graças a Deus estou bem. Vanessa tá bem? Tá bem, tá trabalhando. É, é isso aí, cara. Me coloca para trabalhar. Que conversa é essa? O Nicolas tá bem? Tá bem, tá lá na sala lá assistindo. É, que bom. Dá mais um minutinho aí, meu, para as Sim, pessoas irem chegando. Renata já está por aqui, Maibe Lira já está por aqui. Hoje a Maibe, eu e o Irã Paulo, estaremos no Facebook às 17 horas, falando sobre os cuidados com a mente, com a saúde emocional, né? E amanhã a legal. gente tem mais lives por aqui, também lá no Facebook. Kelly Lemes já está por aqui, Jussiara Gomes Ferreira, Rô Bolognese, nome chique, né? Josias Rocha, Silvana Túfulo, Emanuel Souza, abraço, Emanuel. Transrápido, Vera Lúcia Nunes, olha a Vera aí, ó. Beijo, Vera. Deixa eu ver quem mais, Marcela Ferreira, Jussiara Gomes, Simone Caetano, Rita Toriani, Anderson Cecílio, o Watson, que eu já falei com ele, Letícia, Fabi, Gisa Locatelli, Maria, entre outros que já estão chegando por aqui. Muito bem, o Nelsinho também acabou de chegar. Meu amigo Flávio Tomboli, psicanalista, e aí, meu, como está sendo esse tempo de quarentena? De desafios, né? Superação, solitude e
muita compaixão também, viu, Aurélio? Porque nestes tempos, exercitar a compaixão, a solidariedade, ela é muito benéfica, né? Assim, para nossa alma, né? E qual o significante de compaixão, Flávio? Aí, é claro, né? É o meu significante, que já foi trabalhado nesse sentido, né? Sim, É eu, de alguma forma, me sentir comovido ou impelido a, de alguma forma, ajudar, auxiliar, amparar aquela outra pessoa, né? É interessante que lá na etimologia dessa palavra, muito utilizado. boa tarde, Tati. Perdão, o Caiu aí, suporte cara. aqui soltou. Espera aí, só um minutinho. Tati Mosquela, João Pedro Psico. Tudo bem, João Pedro? Luiamou. Luiamou. Tudo Tá bem, mais rápido. Luiamou? Tá joia. Sandra Tomboli também já entrou por aqui. Tudo bem, dona Sandra? Tudo jóia? E sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Teremos aqui uma hora de conversa sobre a cura através da fala, né? Alexandrinha 12. E aí, foi? Foi. Ele tá soltando, não sei porquê, mas acho que agora foi. Sim, maravilha. E aí você Então, falava. que a etimologia da palavra é muito utilizado nas escrituras, né, no hebraico, enfim, ela tem a raiz dela que é algo que vem das entranhas, né, que vem lá do fundo. Sim, E isso, essa compaixão, né, que me move até o outro, que me impulsiona, né, até o outro, ela é benéfica, né, tanto para aquele que recebe, né, como também para quem a pratica, né, o bem, esse movimento, isso tudo em relação, assim, do que é impulsionado, né? sim. Falando de compaixão, então que é essa é eu me colocar no lugar do outro, é eu entender a dor do outro, e mais do que isso, de alguma forma, eu atravessar a dor junto com o outro, né? Isso, isso tem a ver com a psicanálise, porque o setting, a clínica, a proposta da psicanálise, ela diz que sou eu em contato com o outro, esse outro que vai trazer as suas dores, as suas queixas, os seus sintomas, enfim, e eu estou ali para ele. Não é apenas ouvindo, não é apenas atendendo, como eu costumo dizer, né? A gente poderia dizer que o trabalho do psicanalista também envolve esse significante de compaixão, de estar com o outro, de fazer parte do outro, de lidar com a neurose do outro. Ah, totalmente, né, Aurélio? Totalmente. O você se disponibilizar ali, né, como um profissional, Opa, acho que travou ali. cortou aí, né? Deu uma cortada, mas Voltou, acho que né? voltou. Eu assim, você estando disponível ali como um profissional, né, Oi, todo um, Daiane. já tem todo um significante assim, né? Uhum. Aí, se a gente utilizar da fala de Jung, né, que ao atender uma outra pessoa, né, ao se disponibilizar para uma outra pessoa, por mais que você domine toda a técnica, conheça toda a teoria,
que seja apenas mais uma alma humana cuidando de uma outra alma humana, né? Em contato com uma outra alma humana. Uma vez eu li algum livro do Fábio Damasceno. É interessante que ele aborda numa questão mais religiosa a psicanálise, mas ele fala uma coisa bem, bem interessante, que ele diz assim, por que Deus não envia anjo para cuidar de nós, né? Por que ele não envia um anjo psicanalista, né? E aí é legal que ele faz uma construção assim, porque não foram anjos que nos magoaram, não foram anjos que criaram conflitos conosco, foram outros seres humanos, e é com eles, com esses outros seres humanos, que a gente precisa se acertar. Por isso que a terapia, a psicoterapia, ela acontece com outro ser humano. Sim, sim. E aí eu gosto, além dessa famosíssima frase emblemática do Jung, né, que ele fala sobre domine as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, gosto da proposta da psicanálise contemporânea através do Zimmermann, quando ele fala sobre criar vínculos, né, que a psicanálise contemporânea ela fala sobre vínculos, né, vínculos esses que de certa forma, na psicanálise mais clássica, mais ortodoxa, não fazia parte, né? Portanto, assim, esse vínculo que se dá entre psicanalista e paciente, psicanalista analisando, psicanalista e analisanda, tem um caminho, né? E esse caminho é aquele que a gente escolheu para o nosso tema aqui dessa live, que é a fala, que é aquilo que Sigmund Freud, que o papai Freud, ele propôs através da associação livre, né? A conexão através da fala, né? E aí, já entrando no tema e já te perguntando para que você fale sobre isso um pouquinho, é possível, cara, é possível a pessoa chegar à cura através da fala, através daquilo que ela expressa? É, Isso é verdade, cara? Ou o Freud estava fora da casinha? Eu acho que para muitos, Freud está fora da casinha até hoje, né? Olha, é tão possível que essa é uma das propostas, né, sine qua non, né, da psicanálise, né? Sim. A, a fala, ela é libertadora, porque ao falar eu estou colocando para fora, né? Coloco para fora, inclusive, aquilo que me adoece. Sim. Indo um pouco mais à frente, assim, depois de Freud, né? Usando Lacan, né? Quando Lacan ele fala, né, que o inconsciente ele é estruturado pela linguagem, né? Então, assim, e aí, fazendo um link com a neuropsicanálise das sinapses, né? Dessas conexões, né? Dos nossos neurônios, né? Enfim, imagina que tipo de sinapse eu fui construindo, né? Na minha mente, no meu cérebro, conforme eu fui tendo esse entendimento, essa linguagem que foi sendo estruturada na minha psique, que aí, usando novamente a Lacan, né, que ele fala do significante, que é aquilo, digamos assim, numa linguagem mais simples, né, Aurélio? Que é o que significa para mim aquilo, né? O que, por exemplo, o amor significa para mim? O que a fala significa para mim? Cada um vai ter esse seu significante, né? Que é o que traduz aquilo nessa sua estrutura de linguagem, na sua psique, né? E quantas sinapses que foram construídas, quantas
quantos conteúdos foram produzidos, né, nesse nosso tempo de vida, nessa nossa existência, e que às vezes está aqui, ó, processando, martelando, tensionando, pulsionando, e está ali, nos movendo, nos direcionando, e nem ao menos colocamos para fora, né? Mas deixamos aqui dentro, né? Sim. Isso só mostra o quanto a fala ela é libertadora, ela é curandeira, né? Uhum. Eu me lembro de um caso de um paciente, né? Em que a pessoa ela tinha que tomar água, ela vinha com a garrafinha até no setting ali, né? Ela tomava água a cada 2 minutos, a garganta seca e estava até para fazer uma cirurgia, porque estava com um negócio aqui. Aurélio, parece aquelas coisas de milagre de igreja, né, meu? Porque depois de 2 sessões, o fato de ela ter colocado para fora aquilo que estava angustiando ela, que ela mesma, em muitos momentos, se privava, né, de não falar, de não colocar para fora aquilo que estava incomodando ela. Quando ela veio já na terceira vez, ela já não trouxe mais a garrafinha de água, já não precisava mais ficar tomando água e já não ia precisar Sim. mais fazer a cirurgia. Sim, ouvi a tal da descarga psíquica, né? A libido é desestrangulada e com isso aquele tensionamento da psique. Agora, Sim, eu até vi aqui, né, uma pergunta do Watson 28. Desculpa, viu, se eu estiver lendo o seu nome errado. Ele fala por que a linguagem rompeu com o instinto, né? E é interessante a gente pensar porque quando a gente fala da linguagem, né, que o Lacan ele utiliza muito bem como a estrutura do inconsciente, a gente pensa que a linguagem ela tem uma certa dubiedade, ela tem um certo antagonismo, porque ao mesmo tempo que ela adoece, ela também cura, né? Quando sim. eu e você, quando a gente nasce e a gente vai tendo o nosso inconsciente estruturado pela linguagem e criando em nós simbólicos e vai criando em nós imaginários, vai distanciando a gente de quem a gente é, do nosso real, porque simbólico e imaginário anulam o real, formando a tal da tríade do RSI, do nó borromeano e tal. E aí a vida vira um nó, porque aí eu me afasto de mim mesmo por conta da linguagem, por conta da fala, especialmente dessa mãe, especialmente dessa função materna, que depois se estende à função paterna, né? O fato é que existe uma questão muito importante na fala. E não é à toa que Lacan vai dar essa importância, né, para a linguística, para a fala, né, como um todo. Me remete a uma série de outros ensinos que vem antes até da psicanálise, quando a gente lê a proposta de confessar o pecado para o outro para que receba a cura, ou seja, fale sobre aquilo que você fez de errado, que te gera culpa, porque virá cura quando mais ainda lá atrás ainda quando a gente lê historicamente aquela frase do tipo, enquanto eu calei os meus ossos, eles envelheceram, eles se adoentaram, né? Adoeceram, enfim, a importância do falar. E aí, Salmo, oi? Davi no Salmo 32. Então, Eu me do tipo, calei e os meus ossos envelheceram, os meus não ossos é? adoeceram. Ou seja, é uma questão histórica. E aí rompe com o nosso instinto porque a gente começa a deixar de ser quem a gente é e começa a se tornar aquele pequeno avatar que eu costumo utilizar na aula de Lacan. E aí eu deixo de ser eu e começo a ser mais dos outros, né? E como isso adoece, isso neurotiza.
Isso distancia a gente da gente mesmo. E depois eu chego na análise com a proposta de preciso me reencontrar, preciso me conhecer, né? Que é a proposta lá do Nietzsche, que depois o Freud também utiliza, que eu conhece-te a ti mesmo. E aí a gente chega em 2020, e é depois de toda essa história, né, Flávio? Que vem desde lá de antes de Cristo, se a gente pode dizer assim, e a gente se depara com a impossibilidade de encontrar pessoas que a gente ama e que tem significado, né, para a gente, né, para falar, né? E o que eu percebo é que as pessoas esquecem que a gente tem esse recurso, como o WhatsApp, ou o Telegram, videoconferência, Hangout, Duo, e qual seja a ferramenta para que continue falando. E olha só, nem cheguei ainda no aspecto da análise online, né? Mas assim, de que forma que você vê a importância da fala nesses dias, mesmo que elas não sejam físicas, ou seja, meu presenciais? Oi, voltou aí? Voltou. Ah, olha, das lives que eu tenho participado e com as pessoas que eu tenho conversado, eu tenho dito que o quanto as pessoas que têm feito a terapia online, elas estão assim agradecendo, né? Que assim, olha, primeiro porque se eu já não estivesse fazendo a terapia, teria sido muito mais difícil esse período. E o como que está aliviando fazer a terapia, essa fala, essa conversa online, mesmo que tenha essa coisa de não estamos no presencial, mas estamos conversando, o como tem ajudado, né? É que, assim, né? O que eu vou falar aqui vai parecer que eu estou incentivando a boemia, né? Mas, assim, o porquê que você, muitas vezes, você vê esses caras, né? Essas pessoas que de quando em quando elas estão no bar, até às vezes tomando uma, mas estão lá com os amigos, conversando, e elas são, digamos assim, né? As menos neuróticas, não tenham neuroses, mas, assim, carregam um peso menor no dia a dia. Porque de quando em quando, até aquelas que não fazem suas psicoterapias, né, elas pelo menos encontram com alguns e conversam, né? A gente observa que tem muitos relacionamentos, casamentos que acabam por falta de diálogo, por falta de conversa com um com o outro. O máximo que quando há uma conversa é para falar das contas que tem que pagar, né? Ou dos problemas, assim, né? Das tretas, né? Dos desentendimentos. Assim, não tem aquela coisa de conversar, sabe assim? Chama para a mesa, passa um café, sabe? Pega um pão com manteiga, toma e vamos conversar, né? Falta muito isso, né, Aurélio? Hoje a gente percebe o quanto o falar ele é mais do que necessário, até porque naturalmente, né? Algumas pessoas que eu atendo, Aurélio, elas eram assim, ó. Nossa, eu estava trabalhando e a coisa que eu mais queria quando eu estava trabalhando era ficar em casa. E agora o que aconteceu? Eu levei o serviço para casa, estou trabalhando home office. Só que eu estou odiando 1000 vezes mais do que quando eu estava trabalhando. Aí, por quê? Porque por mais que tinha diversos problemas no trabalho, eu via gente, eu conversava com outras pessoas. Aqui em casa eu quase não converso com ninguém. Eu não tenho essa coisa de sair, tomar um café lá na empresa, e aí tá alguém lá junto, eu converso. Eu eu verbalizo, eu externalizo o que está aqui através da fala, né? Sim. E é muito interessante que isso tenha acontecido mesmo. Algumas pessoas estão odiando
por mais que não gostava do serviço delas, do trabalho que elas executavam lá presencialmente na empresa, mas tinha, né, o contato com o outro e a fala. Olha, o que mais as pessoas disseram, Aurélio, foi justamente isso. Eu estou sentindo falta da conversa, da fala. Sim, sim. E é interessante porque o Wilson Pereira diz assim: Olá, Flávio, tudo bem? Quanto tempo? Vai uma pergunta. Eu sou uma pessoa que guardo muitas coisas para mim e não falo. Tem como eu exercitar isso? Já te respondo que sim, Wilson. Vou deixar que o Flávio responda, mas eu te digo, tem como, e te digo mais, é necessário que, mas, meu, de forma, enfim, objetiva, Flávio, o que que você responderia aqui para o Wilson? É, Aurélio, antes de entrar em toda a teoria psicanalítica, né, eu vou abusar aqui aquela coisa meio comportamental, né, assim, né, que aí seria como se fosse uma espécie de pergunta, né, que é assim, qual o hábito que você tem na sua vida que proporciona você ter conversa, né? Sabe essa coisa que é, por exemplo, assim, pô, às vezes eu vou lá na padaria com um amigo e tomo um café e converso e falo, né? Quais são os hábitos que você tem? O que que você faz na sua vida que proporciona momentos assim, em que você pode falar, né? Que você pode conversar. Essa é uma pergunta a se fazer, né? Que se eu estivesse atendendo, eu poderia fazer, até para pode ser que ele fale, não, eu não faço nenhum disso. Aí a gente vai entrar, né? Assim, e por que que você não gosta de falar? Por que que você não conversa? Qual é o problema? O que te impede de você ir e verbalizar o que você está pensando ou o que você está sentindo? Muito provavelmente, Aurélio, claro, a gente vai acabar indo em questões, conteúdos, da vida da pessoa, da história dela, da infância, de entender. Às vezes ela pode ter sido muito podada na infância. Se a gente entrar lá, novamente, né, Freud, lá, as fases do desenvolvimento psicossexual da criança, a fase oral, né, do 0 aos 2 anos ali, né, que tudo é pela boca, né, então, assim, dependendo do que acontece ali, a pessoa pode falar de mais ou falar de menos, pode comer de mais ou comer de menos, né? Conforme ela carrega isso para sua vida, né? Conforme ela vai lidando com estas coisas, né? Então, o exercitar, talvez, pode ser, né, Wilson, né? Isso. Que seja necessário, nesse primeiro momento, uma ajuda profissional, uma ajuda de um psicoterapeuta, né? Porque algumas dessas coisas elas são tão profundas, é aquilo que a gente chama lá do recalque, né, Aurélio? Assim, sem entrar em muito termo técnico, né? É aquilo que está guardado lá no nosso inconsciente e que não permite, não deixa com que você fale, te dá esse bloqueio, te impede. E aí precisa entender o porquê disso e elaborar, né? E elaborar. Eu complementaria a sua resposta dizendo assim, Wilson, permita-se, né? Acho que esse é o principal exercício, que é permitir-se. Só que a gente entra num outro ponto, que acho que é importante a gente trazer isso aqui, né, aqui para o nosso papo, que existe também a preocupação de com quem falar, né? E de imediato eu te diria, busque um bom profissional, busque um bom psicanalista, uma boa psicanalista, mas também à sua volta, Wilson, deve ter gente de extrema confiança que você pode falar sobre você. Que medo é esse de não ser aceito? Que medo é esse de não ser, meu, de ser julgado? Que medo é esse de não ser aprovado, né?
por isso reforço a fala do Flávio, me procure um profissional, né? Mas é preciso falar, né? Não falar adoece. A gente aprende com a psicanálise que a não falar, que o não falar, ele gera exatamente aquilo que chamamos de somatizações. Por isso que o Freud ele propunha a livre associação de ideias como descarga de energia psíquica. Então, quando eu me calo, necessariamente o meu corpo, de alguma forma, o meu comportamento ele vai falar, vai somatizar. E nem sempre isso é bacana. Então, se disponha a fazer isso. Isso serve para você, isso serve para todos nós, né? É, que é o caminho aqui para que a gente chegue lá na cura através da fala. Já trouxemos aqui, né, ô Flávio, essa ideia da fala, da linguagem, como sendo antagônica, no sentido de nos neurotizar, mas também de ser a possibilidade de cura. A fala, a fala, ela se limita à boca ou existem outras formas de fala? Isso parece uma pergunta boba, mas acho que para contextualizar, meio porque a gente acha que se eu não posso falar, então eu tenho que guardar. Se eu não posso usar a boca, a língua, então eu tenho que guardar. A fala se limita à boca e à língua? Não, né, Aurélio? Primeiro, assim, o corpo fala, né? Sim. O corpo fala e fala muito, né? Na verdade, muitas vezes eu posso estar dizendo algo com a minha boca, mas o meu corpo está dizendo outra coisa, né? É bem aquela coisa assim, não, não, eu não quero, né? Sim, sim, eu vou, nossa, eu quero muito ir, né? O corpo fala, e muito. Se eu ir um pouco além ainda, né, para englobar mais coisas na fala, a escrita é uma fala. O que eu Perfeito. escrevo é uma fala, né? Sim. E isso pode ser de forma tanto direta quanto indireta, né? Sim. O corpo fala, a escrita fala, né? Há muitas falas, né, na nossa existência, né? Eu acho isso tão importante, Flávio. Eu acho que o objetivo era chegar mais ou menos aí, porque algumas pessoas têm dito que têm a impossibilidade de falar nesse tempo porque estão em casa e aí é muito barulho, enfim, as crianças brincando, o parceiro ou a parceira tá lá, então eu não consigo falar, e então eu me calo, né? E, na verdade, eu posso falar com os dedos, né? Eu posso falar com uma mensagem escrita. Se a gente entender a importância da fala como esse caminho para a cura, né? E é por isso que é através da fala, a cura através da fala, ou seja, eu vou dar um jeito de. Existe aquela expressão antiga, né? Que, meu, qualquer coisa manda um sinal de fumaça. Que também era uma maneira de se Oh, comunicar, né? E de sim. falar, dá um grito aí, cara, que eu vou saber que você está precisando de ajuda tal. Então, descobrir dentro da sua realidade de que forma que você pode falar com aqueles que você entende que precisa falar. E por vezes é uma mensagem escrita, né? Não precisa ser um áudio, não precisa ser uma videoconferência. Hoje nós temos recursos que até então não tínhamos lá no passado. E mais interessante, né? Lá no passado, né, Flávio, as pessoas elas falavam muito por cartas, Sim. escrita, né? Escrevia e mandava. Então era o famoso telegrama que veio ainda depois, não Ô, é? Aurélio, se a gente ainda ir nisso, realmente, em toda a história da psicanálise, quantas pessoas Freud não atendeu através de cartas, né? De certa forma, aquilo que a gente tem de teoria freudiana foi através dos escritos de Freud, das cartas que ele trocava lá com Flies e etc. Então, quer dizer, eu só não falo se eu tiver bloqueios
que me impedem. Do Sim. tipo, porque meios de falar eu tenho. E é importante descobrir que bloqueios são esses para trabalhar com eles para que eu me desbloqueie. Agora, você citou antes, Flávio, sobre essa coisa de estar em casa no mesmo ambiente com alguém, no caso, esposa, marido, filhos, e a pessoa dizer que não tem com quem falar, né? É, você acredita que esse é um tempo para, inclusive, exercitar a fala que promove a cura da mágoa, a cura do mal-entendido, a cura da raiva, ou até mesmo do ódio? Exercitar isso dentro de casa, com aqueles que estão à nossa volta dentro de casa? Com toda certeza, Aurélio. Nesse caso, a fala, o diálogo, ele traz luz, né? Principalmente se ele vier carregado daquilo que inicialmente a gente nós começamos a conversar, que eu comentei, aí você até me fez as perguntas, da compaixão, né, da serenidade, da compreensão, dessa se o diálogo, a fala vier carregado destas coisas, ela imagina assim o que ela pode fazer num ambiente, né? Imagina E é assim legal, um e desculpa ambiente, eu até te interromper, mas eu acho que isso também é muito legal, cara. A forma de falar, né? sim, É isso. totalmente, Aurélio. É claro, né? Assim, é necessário que aquele que escuta também entenda, né? No sentido assim de entender o porquê daquele tom, né? Porque por mais que a gente procure se policiar até mesmo no tom, às vezes, naquele momento, naquele calor, né, algo que precisa ser dito, que está a tempo guardado e precisa ser, né, colocado para fora, pode vir, né, com às vezes um tom um pouco mais elevado, né, um tom mais enérgico, né? Mas melhor ainda é se o tom vier com essa brandura, com essa, sabe, aquela a bonança, né? Aquele momento de paz, aquela coisa que traz um alívio, que traz é, é, pacificação, né? Assim, esse é um exercício que é muito bom a gente exercitar. Pacificação. Pacificação é algo que você vai executando, né? Você vai executando. Então, envolve você até refletir sobre assim, né? O que eu vou falar agora, por mais que fosse necessário, o que eu acho, vai trazer paz no ambiente? Opa, não. Então eu vou pelo menos tentar falar de uma outra forma, num outro tom, né? Sim. E além de ter a forma de falar, existe a hora de falar, né? Sem dúvida, Aurélio, sem Não dúvida. é, não é em todo momento que eu posso falar aquilo tudo que eu quiser. E isso parece, né, um pouco meio contraditório com a proposta da psicanálise, mas eu gosto de explicar o seguinte: diga aquilo tudo que vier à mente, funciona dentro do setting analítico. Sim. Isso não funciona na sociedade de forma geral, né? Do tipo Não, assim, meu, eu vou lá e vou falar umas verdades do jeito que eu quiser e a pessoa que entenda o que eu quero dizer. Existe um certo cuidado, a gente vive em sociedade. Aliás, que a gente está vivendo uma certa meio polarização no nosso país, inclusive de maneira política, porque muito pouco se pensa antes de falar algumas coisas, né? Então, vem na cabeça e solta, isso é extremamente perigoso. Diferente daquilo que deve acontecer dentro do set analítico, dentro da clínica. E, portanto, mais uma vez, a psicanálise ela aparece como um local, um espaço de se tratar, porque de se curar até, porque aquilo que por vezes eu não posso dizer para o meu chefe como eu gostaria, que eu não posso dizer de repente para o meu parceiro ou para minha parceira como eu gostaria ou como eu acho que deveria, porque o nosso narcisismo nos prega peças, né?
eu levo para análise. E aí, na minha análise, eu posso rasgar o verbo. Eu posso falar o que eu quiser e do jeito que eu falar, porque eis que o psicanalista está lá justamente para receber isso, não é? Sim. Do tipo, na sua prática de atendimento, você tem visto as pessoas rasgando o verbo, ou seja, reprimindo lá, engolindo sapos em determinados lugares e ambientes e descarregando na clínica e no setting? É, olha, sendo bem sincero, nem tanto. Pelo menos acho que talvez a hora que chega ali no setting, né, na hora da análise, a pessoa ela acaba, acho que pondo o melhor para fora, né, elaborando ali de uma forma mais, né, mais direcionada. Mas aproveitando de tudo que quando você até começou a falar, né, por exemplo, assim, hoje a gente tem o uso da tecnologia, a gente tem a tecnologia que podemos fazer uso dela, que amplia a nossa comunicação, né? A Sim, possibilidade de nos comunicarmos, inclusive a possibilidade de fazer análise, de fazer o atendimento online. Eu já tive 2 atendimentos pelo WhatsApp que foram só texto, porque a pessoa uhum. precisava muito e não tinha como nem mandar áudio, ela não tinha Sim, como. Então, durou até um pouco mais tempo do que o normal, porque o texto, né, até você escrever toda a ideia, tudo que você quer falar, demora mais. Então, ela foi sim, um pouco mais extensa, mas ela aconteceu. A terapia ali, ela aconteceu. E uma coisa que eu tenho percebido, né, Aurélio, o quanto, aqui eu não estou entrando em questão política, no sentido assim de partidarismo, ou que isso está certo ou que aquilo está errado, mas o quanto eu tenho visto nessas polarizações, nesse radicalismo político que eu tenho visto nas pessoas, o quanto que tem do complexo de Édipo ali, o quanto que tem do Édipo tão inconscientizado ali, aquela questão até da pessoa se conhecer e se perceber, né? O quanto que isso não tem. O quanto que isso não tem. O Édipo ali fala muito alto. Poderíamos fazer uma live só disso, Aurélia. Não é esse o caso, né? Mas eu estou trazendo porque, assim, se a pessoa estivesse fazendo análise, colocando para fora estas angústias, ela iria chegar em uma conclusão que não tem a ver com o governo, que não tem a ver com o presidente ou com oposição, ou quem é de azul, ou quem é de vermelho, ou quem é de direita, ou quem é de esquerda. Tem a ver com ela, tem a ver com a criação dela, tem a ver com questões mal resolvidas, não elaboradas, com pai e mãe, e com irmãos, e com tudo que foi sendo construído, né, na vida dela, em decorrência destas coisas. E o quanto tudo aquilo foi reforçando nela esse sentimento de desamparo. sim. Cara, acho isso ótimo. Acredito, sim, a gente transfere para as figuras de autoridade as figuras paternas, né? O que a gente vê desde Freud até os dias de Sim, hoje. A gente defendendo objetos substitutivos que, na verdade, nem conhecem, né? Porque acham que viu na televisão, leu alguma coisa e já conhece, e aí já defende, né? Mas realmente esse é um bom tema mesmo para de repente a gente fazer um outro papo. Agora, voltando aqui para a nossa cura através da fala, que também tem a ver com tudo isso, existe também uma certa tensão que existe interna e, de certa forma, no indivíduo, que quando ele fica acumulado de coisas e ele não tem para com quem falar, ele acaba que ele usa de deslocamento, de distorções,
né, de transferências, de projeções, do tipo assim, eu preciso falar que eu não estou feliz com determinada situação na minha casa, no meu trabalho, no meu casamento. E aquilo fica tão reprimido nele ou nela que depois acaba descontando numa situação que não tem nada a ver, né? De novo, a gente cai na importância de falar, na cura que se manifesta através da fala. É como se a gente fosse, é como se a gente fosse um certo recipiente que vai sendo guardado ali, um monte de coisinhas, né, Flávio? E chega uma hora que aquilo fica, meu, tão cheio que explode de qualquer jeito. E quando explode, atinge gente que não tem nada a ver com a coisa, né? Ou Sim. seja, de novo, a importância da fala. E é legal você ter voltado nesse assunto de que fazer terapia hoje não envolve necessariamente eu estar aqui na videoconferência, mas pode ser na escrita, porque a escrita também é uma fala, né? Ou seja, existem caminhos, meu, para que eu possa falar, meu, para que eu possa caminhar no sentido da cura. Agora, dentro disso também, o que é a cura, Flávio? As pessoas acham que vão falar sobre alguma coisa e nunca mais vão sofrer daquilo. O que é a cura que a gente está falando, que acontece aqui através da fala? Aurélio, fazendo o curso no NBP, eu acabei ficando também muito empolgado com a psicanálise contemporânea, né? E conhecer os autores, né, dessa contemporaneidade, né, da psicanálise. E recentemente conheci, né, o Fábio Herman, né, Sim, e um psicanalista conceituado brasileiro, né, ele já não está mais vivo, né, e eu achei bem interessante que eu vou usar a fala dele, né, daquilo que a cura do quê, né, e aí eu vou explicar exatamente, depois eu vou entrar, tá? Assim, tentando explicar alguma coisa a mais. É interessante que ele fala assim, né? A psicanálise é a cura pela fala, né? É a cura pelo amor. É a cura do quê? É a cura do desejo, do seu desejo, dos seus conteúdos aqui, né? E não necessariamente quando nós falamos a questão da cura, né? Que é uma cura definitiva, né? Assim, que é algo que do tipo assim, nunca mais vou sofrer daquilo. Olha, pode até ocorrer isso, dependendo do que é, dependendo da pessoa, isso pode ocorrer. Inclusive, Aurélio, até de curas físicas, sim, né? De sim. doenças, né? Que surgiram de forma psicossomática, né? É, mas não necessariamente que seja isso, mas é eu saber aprender a lidar com aquilo, né? Saber que Esse é aquilo o ponto. existe, que aquilo faz parte do meu eu, né? Da minha existência, e vou aprender a lidar com aquilo. Entra bem nesse caminho, Aurélio, que é até assim de uma espécie de aceitação, né? Do tipo, não é no sentido de uma aceitação de conformidade, deixa assim, ok, quem quer fazer assim que faça, mas é assim, do tipo, eu tenho isso e com isso eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu tenho que aprender a lidar e andar e viver com esse meu espinho na carne. Sim. Na verdade, assim, cara, isso é sensacional, essa visão de cura que a psicanálise ela propõe. Porque nós somos tão imediatistas e ao mesmo tempo a gente quer e místicos, né, no sentido de que eu quero deixar de sentir aquilo que eu sinto, e isso é terrível, porque isso me tira da possibilidade de ser melhor. Porque se tem uma coisa que nos beneficia, é a possibilidade de enfrentar os problemas, né? E a gente acredita que não, que a gente deve se livrar de todo e qualquer problema.
E se a gente pensar que não, a gente amadurece demais quando a gente lida com dificuldades e com adversidades da existência, a gente lidaria melhor com tudo isso, né? E um exemplo que eu costumo dar com base nisso que você falou é essa ideia de que vamos imaginar aquela pessoa que passou por um abuso na infância. Quando ela chega na análise, ela fala sobre aquilo, não quer dizer que aquele abuso vai desaparecer da história dela, né? Sim. Ela vai aprender a se estruturar para viver com aquela marca na história dela. E viver bem, né? E quem sabe até sublimar aquilo ao ponto de poder utilizar a sua história para ajudar outras pessoas que passaram por aquilo. Isso é a cura que a psicanálise ela propõe. Então, desmistificar essa ideia é ótima, porque a pessoa fala, não, eu vou então lá, eu vou falar sobre aquilo e nunca mais eu vou sentir aquilo. Antes fosse assim. E talvez seja necessário eu lidar com aquilo, né? E é muito interessante porque, assim, a Camila Figueiredo, ela traz aqui uma pergunta que aí eu vou responder e eu quero que você até né, complemente. Ela diz assim, mas vocês não acham que através da escrita é possível utilizar demais mecanismos de defesa, muitas vezes não escrevendo o que realmente estão pensando? Olha só, Camila, isso faz sentido se a gente não voltar à teoria e à ideia de que toda fala, toda escrita, toda linguagem é uma representação. Então, quando eu falo, eu já passo pelos 3 traços de resistências, que é o traço do recalque, que é a censura e a repressão. Quando eu escrevo, também. O fato é que toda manifestação da fala, de linguagem, vai ter a tal da distorção, vai ter a tal da repressão e vai ter a utilização de mecanismos de defesa. Só que a pergunta que normalmente eu faço é melhor deixar de falar, porque então eu não falo, então eu nem vou escrever, ou eu vou me propor a escrever na tentativa de romper aquilo tudo que me bloqueia? Se a gente for ficar encontrando na base teórica motivos para não vivenciá-la, a gente vai criar um problema muito maior do que a gente já tem vivido. Porque as pessoas querem falar. E se elas não podem se encontrar para mandar áudio, para conversar com a fala, que então use a ponta dos dedos. Porque o Freud dizia, quando se cala a boca, se fala a ponta dos dedos. Então, mecanismo de defesa sempre existirá. Representação sempre será. Mas ainda assim eu tenho que provocar, no melhor sentido da palavra, o falar do outro. Me fale, para que falando você chegue à cura que a gente acabou de dizer aqui. Não é, Flávio? Aurélio, eu nem... Assim, eu só vou fazer uma complementação ao que você disse, porque para mim você já disse tudo, né? Mas eu só para complementar, assim, né? Eu diria que nas entrelinhas muitas coisas também são ditas. Opa! E cabe ao psicanalista ir lá Cabe ao e psicanalista. pensar isso, né? Aurélio, eu vi que entrou aqui o nosso amigo Carlos Bragantino. Eu acabei de ver aqui, ó. Um beijo, meu amigo. Nosso objeto substitutivo de pai aí, ó. Isso é verdade. Aurélio, até falando na questão assim de que a gente havia falado um pouco antes sobre essa coisa da conversa, né, dentro de casa, o quanto o diálogo pode ser bom, né? Porque, por exemplo, assim, de repente a pessoa ela está sofrendo, né, questões ali dentro de casa e ela vai ali na terapia, levar na terapia, né, assim, minha esposa é isso, o meu marido é assim. E muitas vezes, quando ela chega ali e começa a falar, isso tudo acaba sendo desconstruído
porque tem muita coisa na fantasia dela ainda, que ela tá levando para a relação, para o relacionamento, né? E que, é claro, se tem um pouco de maturidade, um pouco de coragem, eu diria até, de levar essa conversa ali para a mesa, mas numa conversa descontraída, poderiam se acertar até, né? E Sim. aí, eu não sei se a minha mãe está online ainda, né, nos vendo, aí eu vou contar um caso meu, né, assim, né, que Olá, hein, cara, aconteceu. cuidado, hein? Cuidado que depois a Sandra te pega. Deixa eu ver se ela ainda tá por aqui. Ainda tá, cara. A Não tem, dona Sandra tá não, aqui. não tem problema, porque eu não vou falar mal dela. Ah! E aí, assim, aí houve, né, assim, na minha história, meus pais se separaram, eu era criança, né? Sim, E devido toda aquela, assim, a separação foi uma separação deles um pouco atribulada, né? Eles mesmos falam até hoje que faltava um pouco de maturidade em algumas questões para eles. sim, Então foi meio assim, foi meio carregada para os filhos. E eu, de uma certa forma, eu cresci achando que a vilã da história era a minha mãe. Claro, tem sim, aí todo o complexo de Édipo envolvido nisso. Tinha as sim. outras falas, tinha questões de falas do meu pai, da minha mãe, então, né, tinha tudo isso. Até que um dia eu decidi, minha mãe vai lembrar disso, eu a chamei para uma conversa. Eu já tinha mais de 20 anos, eu acho que eu estava ali entre 20 e 22 anos, alguma coisa assim, e a chamei para uma conversa. Claro, isso foi numa intenção minha, nos meus significantes de perdão. Eu pedi perdão e também a perdoei, né? E contei isso, né? E aí falei, para mim, porque a senhora que fez errado, porque foi, né? Aquela coisa assim, né? Sim. E aí ela falou, pois bem, então eu vou contar o meu lado, né? Da história, a minha versão. E foi libertador, porque eu tinha toda uma fantasia de que como se tivesse acabado, destruído com toda aquela idealização de vida perfeita, de família, quem tinha acabado com isso era minha mãe. Se Uhum. eu fosse analisar como procurar um culpado, muito mais seria o meu pai do que a minha mãe, né? Assim, Sim, mas é claro, eu não estava querendo arrumar um culpado, não era isso, né? Eu fui com uma intenção, foi ótima, minha mãe esclareceu, né, um lado dela e eu pude, né, no meu sim. falar e no falar dela, eu pude ressignificar os meus conteúdos. Eu pude E, dar um novo significante àquilo que eu via como a separação dos meus pais, a minha mãe, o meu pai. sim. E isso, Aurélio, foi extremamente libertador. Sim. Foi algo, meu, divino até, divino. Cara, o Instagram já está avisando que falta 1 minuto e 23. E só para a gente caminhar aqui, né, para o final, isso confirma a importância de que toda fala precisa também ter alguém que ouça. E aquilo que a gente falou no início, é, é importante falar? Mas é importante ter com quem falar e escolher bem para quem falar. Portanto, por favor, Flávio, deixe o seu WhatsApp rapidamente aqui para nós. Olha, DDD 11, né? 998715471. Mais uma vez, 11 998715471. Obrigado, Flávio. Você que está aqui assistindo e ouvindo, escolha bem quem vai te ouvir. A escuta com amor, com leveza, sem julgamento, a escuta que não traz imposição, ela é curadora, assim como a fala também pode curar. Então, busque um bom profissional, e aqui está o Flávio e outros tantos aqui do Legal. NBP. Um beijo para todo mundo e até a próxima live, hein? Tchau, Tchau. tchau.